Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou. Tá coçando já a orelha esse fone. Vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, de segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado coletânea de relatos e de domingo coletânea temática de relatos. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado do Matheus, entre 4 horas da tarde e 7 da noite. Por aí, tá? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. O meu primeiro beijo também foi de despedida. Vamos ver. Boa noite, Ana. Me chamo Fulano e é um imenso prazer finalmente estar escrevendo para o canal Assombrado. Muito obrigada. Agora é só para mim, peraí. Ok, relato. Eu tô lendo aqui. Sempre quis vos escrever, mas nunca me senti devidamente inspirado para. Ele tá falando aqui que ele tá escrito como se fosse uma escrita algo fictício, mas é porque ele está escrevendo da maneira que ele está habituado, porque ele é escritor realmente, mas essa história é verdade e ele tá repassado aqui exatamente da maneira que foi contada a ele, tá? Bom, sempre quis vos escrever, mas nunca me senti devidamente inspirado para tal. Porém, hoje me senti à vontade e estou pronto para compartilhar algumas experiências que tive e que conheço. Começamos com um relato que me marca muito. Ele me foi contado por uma amiga da minha avó, amiga essa que já é falecida. Por respeito a ela e todos os envolvidos, escrevo com a melhor das intenções e substituí todos os nomes para preservar suas identidades. Isso aí. Confesso que não acho a história assustadora, tampouco tem o intuito de assustar, mas envolve o sobrenatural e não deixa de ser uma história que me toca e comove muito. Bom, todos sabemos o quanto o povo de antigamente tem histórias para compartilhar. E claro que sobre o sobrenatural não podia ser diferente, né? Certo. A amiga da minha avó se chamava Neiva. Ela é natural do Rio Grande do Sul, local onde ocorreu todo o acontecido. Neiva era filha de um casal de vida simples. Ela não me falou no que eles trabalhavam, mas acredito que era na roça mesmo. E morava em uma casinha simples de madeira, bem típica da região, próximo de um rio próxima de um rio que deságua no famoso Rio Guaíba, juntamente com seus pais e suas irmãs. Aquele local era uma pequena vila que existe até os dias de hoje. Neiva era uma menina conhecida por ser muito bondosa e prestativa, sempre ajudando seus pais e suas irmãs. Não me recordo se era uma das filhas do meio e nem mesmo o número de irmãs dela, afinal só conheci uma pessoalmente. A partir de agora, quem narra a história é a própria Neiva. Então vamos lá. Desde que me entendo por gente, morei naquela vila, juntamente com a minha família. Tínhamos uma pequena criação de animais e vivíamos uma vida simples, mas muito feliz. Na vila também viviam mais umas 7 famílias, incluindo alguns tios e primos meus. E muitos ali trabalhavam com pesca no rio que existia próximo da vila, inclusive Joaquim. Joaquim era o menino que eu gostava, ou melhor, amava. Ele era filho de um pescador, e tanto ele quanto seus irmãos trabalhavam juntos com seu pai.
Eles foram para a vila quando sua mãe morreu, se não me engano, de pneumonia. Eu e Joaquim sempre nos encontrávamos quando podíamos e ele sempre me prometeu ser o meu primeiro tudo, meu primeiro amor, meu primeiro beijo e outras coisas mais. E eu, claro, correspondia totalmente, pois eu o amava, assim como ele me amava também. Um dia teve uma festa na vila e meus pais levaram todos nós, eu e minhas irmãs, para a festa, pois ele não nos deixava sair sozinhas. Não preciso nem falar, pois, como já era de se esperar, todos da vila estavam presentes na festa, incluindo Joaquim, que naquele dia tinha alguma coisa diferente. Em um determinado horário, ele me puxou para fora do galpão que acontecia a festa e me falou que queria me encontrar, pois precisava muito conversar comigo, mas não podia ser ali e nem naquela hora. Eu, boba, aceitei sem nem perguntar como faríamos. Ele disse para nos encontrarmos na margem do rio, em um dos lugares onde normalmente íamos para conversar de dia conversar de dia ou nas tardes. Porém, dessa vez ele queria ir à noite. Meus pais até já sabiam sobre eu e ele, pois é algo que vem desde que éramos pequenos. E, para ser sincera, meus pais adoravam a ideia de ficarmos juntos. Até esse momento, tínhamos apenas pegado na mão. Tinha só pegado nas mãos um do outro. E eu confesso que eu fiquei com medo, pois, embora fosse para encontrá-lo, meus pais não aceitariam que eu saísse à noite assim. Mas eu aceitei e disse que eu estaria lá. Nos separamos e voltamos cada um para sua família e a festa terminou muito bem. Iríamos nos encontrar em 3 dias na margem do rio e eu estava bem ansiosa. Quando chegou o dia, o clima parecia diferente, mas deixei as sensações de lado. Eu estava varrendo o pátio na frente de casa, tirando as folhas espalhadas e vi ele e seu pai passando com as redes e varas de pesca. Eles caminhavam rumo ao rio para mais um dia de pesca. Nos cumprimentamos e então percebi o meu pai indo atrás deles. Para conversar com o senhor Witz, pai do Joaquim. Acredito que o meu pai encomendou peixes com ele, o que não era nem um pouco estranho. Joaquim sorria para mim, se mostrava muito empolgado com o nosso encontro à noite, e eu não ficava atrás, né? O resto do dia passou tranquilo e a noite chegou se arrastando. Acredito por eu estar ansiosa e animada para a noite. Já tinha pensado em tudo que eu faria e uma das minhas irmãs, Maria, me ajudaria na minha aventura. Deu o horário e eu coloquei meu plano em prática. Fugindo pela janela do meu quarto e deixando Maria me encobrir em casa. Eu corria, cuidando para que ninguém me visse e falasse para o meu pai que uma de suas filhas estava serelepando pela vila aquela hora da noite. Era um pouco difícil de enxergar, pois toda a luz que eu tinha era a da lua. Confesso que dava medo às vezes, mas eu estava acostumada com aquilo. Quando cheguei na rua que seguia a extensão do rio, dobrei para a esquerda e segui nessa rua uns 10 metros e adentrei a mata escura. Um vento muito forte começou a soprar na hora e meus olhos ainda estavam acostumando com aquela escuridão para que eu pudesse caminhar sem tropeçar nas grossas raízes das árvores que tinham por ali. Um detalhe, Ana. Eu, quem vos escreve agora, o moço, eu conheço o rio. Meu avô pescava nele também. Conheço a vila que ela morou, bem como já estive várias vezes no rio e à margem dele. Naquele local é cercada por árvores completamente e ainda não entendo como ela conseguiu caminhar ali na escuridão. Inclusive eu conheço a clareira na margem onde eles se encontraram. Na época que conheci não sabia da história.
Te digo que tudo que for relatado aqui a partir de agora sobre o rio pode saber que é verdade, pois o meu avô e o meu pai me alertavam sobre ter cuidado, pois ele é perigoso. Enfim, volta ao relato agora a moça contando. Eu cheguei até a clareira e fiquei esperando Joaquim, mas ele não chegava. Acredito que esperei por quase 2 horas. Eu estava com medo de ir para casa. E num determinado momento, quando eu já estava quase desistindo, escutei barulho de passos. E finalmente o Joaquim apareceu. Mas ele estava todo molhado. Logo me preocupei, pois ventava muito e ele todo molhado poderia pegar uma doença séria. Eu perguntei por que ele estava todo molhado, mas ele não me respondeu, apenas ficou olhando para o rio. Então perguntei o que ele tinha de tão importante para falar, pois eu esperei ansiosa todo esse tempo e não queria ter que esperar mais. Percebi que ele chorava, e então ele olhou para mim, pegou na minha mão com sua pele fria, por estar molhado, acredito, né? Com sua pele fria por estar molhado, acredito, e falou: Neiva, eu não vou poder dizer novamente, então, por favor, escute com atenção. Eu não vou poder falar 2 vezes, sabe? Eu não vou poder falar novamente. Então, por favor, escute com atenção. Eu estava vidrada, mas algo nas suas palavras não me agradavam. Guardo esse momento comigo até os dias de hoje. Outro comentário, Ana, aqui do escritor agora. Nessa hora ela contava isso para mim já emocionada. Era realmente difícil para ela contar sobre isso. Eu acredito que ela amou somente ele e espero do fundo do meu coração que eles tenham se reencontrado. Voltando à história. Ele continuou dizendo: Neiva, quero dizer que você é quem eu amo. Eu acredito que não posso mais ser o seu primeiro tudo, mas me deixe ser seu primeiro beijo. E eu falei para ele: você é e sempre será meu primeiro amor, Joaquim. Nessa hora eu também chorava. Eu não sei porquê, mas eu chorava junto com ele. Ele não falou mais nada. Me deu um beijo e confesso, por mais simples que aquele beijo tenha sido, até hoje foi o que mais significou para mim. Ela nos contou a história quando ela tinha 76 anos de idade. Depois do beijo, ele me abraçou com a sua pele fria e toda molhada. Porém, não tivemos mais tempo para nada, pois vimos uma luz ao longe, por entre as árvores da margem, e alguém falava: Pessoal, olhem por ali! Seguido de barulhos de algo caindo na água, como se fosse alguém caindo na água. Não preciso nem falar o nosso desespero. Ele me puxou rapidamente e corremos cada um para sua casa. Eu não podia acreditar que tinha dado o meu primeiro beijo com o Joaquim. Eu tinha certeza que eu seria a mulher mais feliz do mundo ao lado dele, pois na minha ingenuidade a gente ia casar e construir uma família, afinal ele disse que me amava, não é? Eu cheguei em casa e a minha irmã me ajudou a subir a janela e disse para eu me trocar logo. Eu nem tinha pensado, mas não era para minhas roupas estarem molhadas? Joaquim me abraçou e ele estava totalmente molhado. Mas as minhas roupas estavam secas. Nenhum resquício de água nelas. A Neiva usava um daqueles vestidos da época, sabe, Ana? Com um casaco de renda por cima. Então a Neiva agora falando de novo. Eu decidi deixar pra lá e fui dormir. Agora você pergunta o que tem de sobrenatural nisso, Ana? Bem, já aconteceu. Voltamos ao relato. Eu lembro que tive um sonho com o Joaquim, mas não lembro o que foi ao certo. Eu acordei, troquei de roupa e fui falar com a minha mãe, que estava no pátio da frente. Nunca me arrependi tanto de ter feito isso. Tinha um grupo de homens na rua e eles passavam segurando uma madeira grande com um lençol por cima, tampando algo que eu não identifiquei na hora o que era. Dentre esses homens estavam os meus primos, os irmãos do Joaquim, o pai do Joaquim, e todos pareciam muito abalados e cansados.
Eu me perguntava por que o Joaquim não estava com eles, pois ele sempre os ajudava. Eu era ingênua, mas não era boba. O grupo, ao chegar mais perto da minha casa carregando aquilo, me deu a chance de ver e perceber que se tratava de um corpo em cima da madeira. Na mesma hora eu corri desesperada e levantei o lençol para confirmar o que eu pensava. Meu Joaquim, morto naquela madeira. Eu não aguentei, eu desabei ali mesmo. A dor era tanta que eu gritava. Nunca imaginei que seria tamanha dor, mas não conseguia entender como ele esteve comigo e eu vi ele ir para casa. Como pode ele ter morrido? Um detalhe muito importante, ele estava com a mesma roupa que usou quando encontrou comigo. Agora sou eu quem falo, de novo o escritor. Bom, Ana, o que acontece é que Joaquim morreu afogado no rio. Esse rio possui muitos redemoinhos que puxam a pessoa para baixo das pedras que tem na margem do rio. A pessoa se prende lá e não consegue sair. E infelizmente foi o que aconteceu com ele quando tentou desenroscar a rede dele que tinha enganchado em algo na água. As pessoas que eles viram na margem aquela noite eram os irmãos e o pai do Joaquim e os primos da Neiva que procuravam por Joaquim. Na época, ela comentou que quando pensava nele, ainda sentia a energia dele com ela. E pela maneira que ela contou essa história pra gente, passa a credibilidade e a veracidade que foi essa história. Não posso mentir, Ana. Nessa hora, eu e minha avó já tínhamos derramado até as lágrimas que não existiam em nós. Neiva ainda assim construiu uma família, embora eu nunca tenha conhecido seu marido. Ela teve 2 filhas e eu conheci uma delas. A outra, que era especial, faleceu antes de eu nascer. Inclusive, como bônus, vou contar aqui o que aconteceu antes da morte dela. É bem rápido, tá? Eu tenho uma tia que faleceu aos 10 anos e ela e essa filha da Neiva eram muito amigas. Essa filha dela tinha 27 anos e sofria de paralisia infantil. Quando a minha tia morreu, ela começou a falar que a minha tia viria buscá-la. Ela ficava muito feliz quando falava isso, pois sentia saudades da minha tia. Ela via anjos pela casa e sempre sorrindo e falava que a minha tia ia buscá-la. 3 meses após a minha tia, quem se foi foi ela. Mas antes ela avisou, pois no dia anterior ela viu anjos na cozinha de casa e falou para Neiva: Mãezinha, amanhã a Lalinha vem me buscar. E até hoje temos muito carinho e boas memórias por elas. Por fim, Neiva, depois de tudo, viveu um tempo sozinha, mas como ela morava do lado da casa da minha avó, ela ficava muito tempo lá. Ela acabou descansando em 2017, nos braços da minha avó, que ficou com ela até literalmente seu último suspiro. E é isso, Aninha. Espero que você tenha gostado, assim como toda a família Assombrado. Logo, logo volto com mais relatos, dessa vez vividos por mim. Beijos a você, Ana, o Matheus, Penélope, Vitória e toda a família Assombrado. Muito obrigada, um beijo para você. Triste, né? Tipo, romântico, trágico. Mas ele não deixou de cumprir o que ele havia prometido com ela, né? Ele apareceu e o intuito não era esse, né? Acho que ele queria mesmo dar um beijo e tudo mais, mas talvez alguma outra coisa, mas ele acabou falecendo naquela tarde, acredito, né? E não deu para encontrar, mas ele foi lá dar o primeiro beijo dela, que foi ele já desencarnado. Que interessante e que triste. Bom, espero que tenham gostado da história. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui.